Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare para mais uma entrevista para falar sobre alguma obra de Shakespeare, algum aspecto diferente da obra de Shakespeare. E hoje, começando aqui, a gente vai ter um entrevistado que é o Vladimir Batista. Nós vamos conversar sobre a peça Como Gostais, ou em inglês As You Like It. Bom, para quem está chegando aqui, você está no para quem está chegando agora, você está no Revelando Shakespeare. Eu sou a Valéria Marque e você está num canal que ama Shakespeare e traz pessoas incríveis para poder falar sobre ele. Se você estiver assistindo aqui no Revelando, eu peço para você se inscrever no canal, para você já dar o seu like já agora no começo para garantir. E se você estiver assistindo depois na TV 247, eu peço também que você se inscreva aqui no Revelando Shakespeare e venha aproveitar o, o grande número de conversas, de lives, de vídeos que a gente tem aqui no canal. A gente tem um acervo preciosíssimo com muita gente interessante, pesquisadores, professores, atores, diretores, gente que adora a obra de Shakespeare e que tem alguma experiência com ela. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Quem já estiver chegando aqui, olha, já temos aqui o querido João Ulisses, que sempre dá aquela força aqui para nós, está sempre aqui presente. Boa noite a todos e todas. A Miriam Pessoa Nogueira dando uma boa noite aqui para a gente. Muito boa noite, Miriam. O Vinícius Perillo dando uma boa noite aqui para a gente. Então, quem estiver chegando, já vai aí fazendo, compartilhando, dando o seu like e compartilhando aqui. Eu vou trazer o Vladimir para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Tudo bom com você? Como é que você está? Tudo bem, tudo bom. Professora Valéria, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou um freguês, eu assisto já faz algum tempo, né, esse canal, Revelando Shakespeare, né? Mas eu era daqueles que ficava só assistindo, agora participando é realmente uma honra e uma alegria estar aqui com você. A honra é toda nossa e a gente fica muito feliz. Tem muita gente mesmo que assiste o canal e que às vezes não escreve nada, mas consome bastante os vídeos. Eu acho que isso é o que vale. A gente trabalha aqui para poder levar o maior conhecimento possível da obra de Shakespeare para o maior número de pessoas, numa linguagem fluente, acessível, para que todo mundo possa ter o direito a conhecer essa obra fenomenal, né, Vladimir? Que convenhamos, Shakespeare é maravilhoso, não é? Eu adoro Shakespeare. Realmente é uma paixão e aquela coisa que vai te viciando, né? Quanto mais você lê, quanto mais você assiste as peças, quanto mais você se aprofunda, né, na genialidade do bardo, mais a gente vai ficando apaixonado, não tem como. Muito bom. E olha, a ideia de trazer o Vladimir aqui é porque ele fez uma coisa muito interessante. Eu conheci o Vladimir na Jornada Shakespeare, né? No evento que a gente tem na Universidade de São Paulo. É um evento muito importante, aí, tradicional. E os estudiosos, pesquisadores, os amantes de Shakespeare costumam frequentar. E o Vladimir fez uma apresentação do trabalho dele, da tradução. Vou mostrar aqui, olha. Olha que livrão bonito esse aqui. Ele fez a tradução da peça Como Gostais de uma maneira diferente. Acho que, segundo o que você escreveu aqui na introdução, talvez não exista em nenhum lugar essa maneira como você fez, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você chegou em Shakespeare e como é que você resolveu fazer essa tradução interessantíssima, muito legal e diferente. Conta pra gente aí. Bom, eu cheguei em Shakespeare
no começo foi curiosidade, né? Pela fama do Shakespeare, eu comecei a ler algumas peças, né? E aí eu começava a notar que, assim, você lê as peças, eu já tinha visto algumas encenações, mas mais encenações, assim, de faculdade, né? Mas quando eu comecei a ler as peças, a gente tem a possibilidade de mergulhar um pouquinho mais, né? De você procurar entender o sentido que está escrito, né? E aí eu comprei um livro enorme do Harold Bloom, onde ele fala que, onde ele defende a tese, né, que o Shakespeare ele é o inventor do humano, né? Ou seja, ele não só reproduz, imita o humano, mas ele praticamente ele define o que é ser humano, né? Através das peças. Espera um pouquinho que meus personagens aqui shakespearianos estão querendo participar. A gente tem a participação dos nossos queridos peludinhos. E é isso, vamos incorporar os peludinhos aí na história. Daí eu comecei a... E é interessante porque logo nesse livro, né, ele fala muito da Rosalinda, que é a protagonista, né, da peça As You Like It. E ele menciona como a principal personagem feminina de Shakespeare, né? Ou uma das principais, pelo menos a principal das comédias de Shakespeare. E aí ele fala que é apaixonado pela Rosalinda, fiquei super curioso. Na época eu falava, nossa, eu preciso assistir essa peça ou ler essa peça. E na época não é como hoje, que você tem disponível tudo na internet, né? Então, eu saí caçando, comprei na Amazon um DVD, aí veio o DVD, e o DVD não era da mesma... um DVD americano, não era da mesma... do mesmo padrão daqui, né? Aí eu tive que achar um software para... Enfim, aí eu consegui finalmente ver e ler a peça e fiquei fascinado. Então, essa foi... continua sendo, né, a peça que eu mais gosto de Shakespeare, né? E aí, enfim, eu já pensava em traduzir, né, de começar a traduzir alguma coisa, eu pensava em fazer uma adaptação da peça, né? Eu achava interessante aquela coisa da Rosalinda se vestir de homem, né? E aí, estando vestido de homem, ela fingia que era mulher, né? Para o Orlando. Então, tinha aquela coisa que era como na época de Shakespeare, né? Só havia atores homens, né? Então, tinha aquela coisa que, naquela época, as pessoas viam no palco um homem interpretando uma mulher fantasiada de homem, fingindo que é mulher. Então, esse jogo de gêneros eu achava muito interessante, muito legal. E aí eu já pensava em fazer uma adaptação, de repente fazendo da Rosalinda uma personagem, uma mulher trans, em transição, alguma coisa assim, sabe? Mas aí quando eu comecei a fazer letras, né, que eu era engenheiro, eu deixei a carreira para seguir uma carreira mais ligada a letras, né? E eu fiz alguns cursos de tradução, eu vi, nossa, é isso que eu quero fazer para a vida, é tradução, né, tradução literária. Em especial, eu fiz um curso com o José Roberto Ochea, que é um tradutor de Shakespeare, né? Um dos melhores. Que já veio aqui algumas vezes, aqui, sim. O professor José. Queria só comentar uma coisa, isso que você falou, que é uma citação até que você tem na introdução. Eu estava até querendo achar, porque eu achei interessante, né? Que é justamente o Shakespeare, a gente tinha que lembrar que eram só homens que atuavam, né? E a personagem, ela tem esse jogo, ela precisa se disfarçar de homem. Há outras personagens que se disfarçam de homem também na obra de Shakespeare, mas essa é uma personagem muito... A maneira como ela fala, né? O texto dela é interessante, ela tem uma sagacidade. Então, é um ator homem que interpreta uma mulher que se veste de homem, que se disfarça de homem e faz um jogo de sedução com outro homem. Isso, exatamente. É muito legal isso, muito interessante. E isso já me despertou curiosidade. E assim, né? Eu tenho o Rafael, que é outro tradutor dessa peça, né? Lá de Santa Catarina.
ele comenta que há outros personagens shakespearianos, né, outras personagens, mulheres, que se vestem de homem, né? Mas a Rosalinda, ela é a única que ela rompe aquela ideia da fragilidade, da docilidade da mulher, né? Ela define o que ela quer na peça. Na verdade, ela faz da peça um grande playground para ela, né? Ela que define o que vai acontecer, o que vai fazer, mas sem perder também os momentos onde ela fica insegura, onde ela fica apaixonada, onde ela fica, digamos assim, né, mulherzinha, né? Então, isso é que é o mais interessante dessa personagem, porque ao mesmo tempo que ela é uma personagem que sabe o que quer, que move as peças para que aconteça o que ela quer, ela também é uma personagem extremamente feminina e uma personagem muito forte, muito forte, o que naquela época, né, anos 1600, né, eu não preciso nem falar, né, era uma coisa muito revolucionária, né. Para a gente ver o quanto a obra do Shakespeare ela é fluida nesse lugar, né? Ela transita. Você nunca consegue dizer de fato a posição de Shakespeare. Ela nunca é muito clara, porque ele traz vários elementos, né? Então, eu acho muito legal essa possibilidade e do jogo erótico também, né? Porque a peça tem esse jogo erótico. No final, são 4 casamentos. Na última cena, né? Tá pior que as telenovelas, né? Mas esse é que é o interessante, né? Ele utiliza os padrões também daquelas peças pastorais, né? E ele subverte isso, né? Subverte, mas também mantendo um pouco desses padrões. Isso é uma das coisas que eu defendo quando eu falo de traduzir, de ter feito a obra inteiramente rimada, recuperar um pouco disso, né? Aquelas peças pastorais, principalmente assim da Alta Idade Média, do início da Renascença, que eram totalmente rimadas, né? Você tinha rimas em todas as falas, né? E aí eu acho, isso é uma das coisas que eu acho interessante você recuperar, porque na época de Shakespeare havia um caminho para o outro lado, você deixar a rima de lado, né? E você usar a rima só para passar alguns efeitos. Mas a maior parte da peça, embora grande parte ainda em verso, mas versos brancos e também muitas partes em prosa, né? E aí eu acho, o que eu achava era uma das coisas que eu justifico é o seguinte: o que acontecia é que muitas vezes no palco o diretor ou o ator, o próprio estilo do diretor ou ator, eles meio que naturalizavam essas falas. Mesmo quando falas eram diversos, como eram versos brancos, eles praticamente transformam, existe uma tendência, né? Mais agora, no final do século XX e XXI, de naturalizar, ou seja, passar como se fosse prosa, né? As falas as falas dos personagens. E eu falava assim, não, mas espera aí, então assim, não adianta fazer em verso a tradução, né? Porque se você fala como se fosse prosa, é como se não existisse o verso, né? Então eu falava assim, não, tem que fazer com rima, porque aí a rima vai forçar, vai marcar realmente que existe um verso ali. Isso era uma intenção do Shakespeare, que as pessoas soubessem que existe um verso ali, né? E aí, essa foi o maior motivo, né, que eu tive para resolver fazer a peça totalmente rimada, ou seja, recuperar um pouco daquela intenção de Shakespeare de que fosse notado, né, que houvesse um efeito na plateia do jogo de versos e de jogo de rimas, né? Jogar com a plateia isso, principalmente nas comédias, né? Tem uma coisa que a gente vê nas peças de Shakespeare, fundamentalmente nas comédias, é o jogo de palavras, é a disputa de palavras, né? Então você Exato. tem, por exemplo, você tem personagens como na peça Muito Barulho por Nada, o Benedito e a Beatriz, eles se odeiam,
mas na verdade eles se amam, ou na verdade eles são levados a se amar, porque todo mundo engana, né? Os amigos enganam os dois, dizendo que um está apaixonado pelo outro, e aí eles resolvem se apaixonar. Então você não sabe muito bem se eles realmente eram apaixonados ou eles foram manipulados e se apaixonaram, mas eles usam da palavra como um instrumento de disputa. Então, o texto é muito perspicaz, é muito rápido, tem muito trocadilho. Shakespeare trabalha também com muita conotação sexual, muito duplo sentido, né? Shakespeare não é higiênico como a gente pode pensar, né? Aquelas traduções que foram eliminando toda a parte sexual. Não, tem muita coisa de duplo sentido, tem muita coisa sexual, e no caso dessas peças, elas têm bastante, né? Agora, eu queria só que você comentasse o seguinte, porque a obra, o Shakespeare, ele tem o verso, né, o ritmo do pentâmetro iâmbico, que a gente já discutiu aqui em outras lives. Falamos com o professor José Roberto Shea, com a professora Márcia Martins. Quer dizer, você tem aquele que os ingleses falam, né, que é o tidum, 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 que é uma sonoridade que o verso parece uma batida do coração. Isso não dá para a gente colocar em português, isso não funciona em português, né? E aí tem várias escolhas possíveis dos tradutores, né? A gente já teve aqui o professor Lawrence Flores Pereira, que é um dos grandes tradutores, né? Tanto o Lawrence quanto o José Roberto Shea são grandes tradutores de Shakespeare. E cada um faz a sua escolha. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o professor Lawrence é que o Shakespeare ele falava para várias plateias diferentes. Então, conforme as plateias, ele utilizava uma metrificação, né? Às vezes era verso branco, às vezes era prosa, às vezes era uma coisa grandiloquente, às vezes era uma coisa rápida, rasteira. Então, e o Shakespeare inventou mais de 1000 palavras, trouxe. Não é que ele inventou, né? Ele deu uma de. Ele era um Guimarães Rosa, né? mal comparando, né? Mas ele trouxe à tona para poder dizer o que ele queria, exprimir o que ele queria, mais de 1000 palavras novas para a língua inglesa. Então, a gente tem aí uma diversidade muito ampla, né? Uma variação muito ampla das formas. E aí você traz a rima, só que aí você coloca a rima na peça inteira, né? Que não era rimada a peça inteira. E aí você tem uma outra peça, você tem uma outra visão da peça, que é muito legal, que em vários momentos fica muito engraçado. Eu particularmente acho divertido. E aí queria saber como é que foi fazer isso aí, se você... Porque eu vi que tem algumas... Eu não sou tradutora, não tenho conhecimento da língua inglesa em nível de tradução, de jeito nenhum. Eu fiquei só dando umas bisolhadas, assim, porque a sua tradução tem o que eu achei legal. Ó, vou mostrar aqui. O Vladimir, ele colocou você tem em português e você tem o inglês na mesma espelhado, entendeu? Então é o mesmo verso no mesmo espelhamento. Então você consegue ver o texto como era e a escolha que o Vladimir fez, né? Então eu queria que você falasse um pouco o que você achou do resultado dessa sua tradução e onde as pessoas conseguem este seu livro muito legal. Depois eu vou deixar o link aqui na legenda, acho que eu não deixei, mas eu vou deixar o link na legenda. Fala aí, Vladimir. Espera aí que acho que eu fechei o seu áudio. Espera só um pouquinho. Pronto, vai lá. Os meus shakespearianos aqui estavam querendo participar, né? Então, para mim foi realmente um prazer fazer essa tradução. Assim, era como uma tarefa que eu tinha que fazer todo dia, mas era um prazer porque era como se fosse um desafio todo dia, né? Porque você não só tem que traduzir as falas do Shakespeare, que são difíceis, né, de entender, você tem que entender primeiro, depois você tem que traduzir, e depois você tem que colocar as rimas, ou seja, em lugares onde não tinha, que às vezes quando tem já rima,
Às vezes ajuda, às vezes atrapalha também, porque inglês não é muito parecido com português, né? Mas onde não tinha rima, não tinha nem verso, era um trecho totalmente em prosa, eu tive que colocar verso e rima, e depois ainda a métrica, né? Porque, como você falou, o verso shakespeariano é o pentâmetro iâmbico, que utiliza 5 pés, que são análogo ao decassílabo que a gente usa aqui no Brasil, é mais usado aqui no Brasil nas línguas latinas, né? E então apesar que, por exemplo, você falou do Lawrence, o Lawrence usa o alexandrino, que é do decassílabo, né? Mas a maioria utiliza o verso decassílabo e ainda utiliza o decassílabo heróico, que tem o ritmo, que tem um pouco de ritmo, que utiliza ali uma sílaba forte no sexta sílaba, né? No meu caso, eu usei os decassílabos com alguns hexassílabos, porque também o Shakespeare ele usa os pentâmetros, mas em alguns casos ele usa os trímetros, né? Seja para para forçar uma pausa depois do verso, ou seja para terminar um diálogo ou uma fala e deixar em suspenso, né? Para uma fala seguinte, né? Daqui a pouco você vai mostrar isso, né? Porque quem não entende de eu nunca entendo de rima, eu não consigo entender. Eu fico assim, eu não estou entendendo nada. Eu gosto do texto e pronto. Vamos mostrar um pouco, então, já, para começar, para ilustrar um pouco do que você já falou, então. Deixa eu ver se... Vou colocar aqui. Você compartilha? Compartilho. Tá. Vou mostrar aqui. Isso aqui, na verdade, é um pouco da apresentação que eu fiz lá no... Na jornada. Eu queria mostrar, para começar, isso daqui que você falou, né? Que é algo que Shakespeare jogava as palavras, né? Então, não sei se dá para as pessoas lerem, mas aqui eu queria até brincar com você, se você puder fazer a voz da Rosalinda aqui. O duro é ler. Peraí, deixa eu ver. Tá ruim de ler aí? Tá ruim de ler? E eu esqueci de pegar meu óculos, eu tenho que pegar meu óculos. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não sei se vai dar certo. Tá. Não, mas aqui, deixa eu ler então. Pronto, deu certo. Deu certo, tá bom. Deu certo. Então, estou no slide 13 aqui. E aí, o que acontece aqui, né? Aqui é justamente falando, né, que eu fiz no meu TCC na Anchieta, né? Eu comentei um pouco sobre o show da rima, porque eu defendo que muita gente elimina as rimas, elimina os versos nas representações do palco, porque fala assim, não, eu quero deixar mais natural para atender o público atual. Mas eu defendo no meu TCC que os versos também atendem o público atual, também são um show, entendeu? Pode atrair público, né? E aí eu peguei um dramaturgo que ele comenta justamente isso, ó, o verso rimado não faz segredo do seu artifício, né? Ele coloca o público dentro da piada. A gente segue os voleios dos diálogos, né? Como se fosse um jogo de tênis, prestando atenção como um saque pode ser recebido na quadra do palco, ou seja, quando você dá um saque, um personagem dá um saque, como que o outro recebe, né? E aí a rima faz um pouco desse papel. Então, aqui, por exemplo, nós temos um diálogo muito legal entre o Orlando, né, e a Rosalinda, que é o casal principal da peça. E aí, a Rosalinda está fantasiada de homem, né, como Ganimedes, né, que é o nome do personagem humano. E aí, homem, né, como homem. E aí ela está meio que zoando com ele, né? Falando assim que se ele ficasse frente a frente com a Rosalinda, ele ia perder a voz, ou seja, ele não ia saber o que falar, né? E aí vamos ver como é que ele reage, né? Então eu vou ler primeiro em inglês aqui, depois a gente faz em português, né? Então só para fazer um pouco de contraste, né? Então em inglês seria Who could be out before being his beloved mistress? Ou seja, como eu poderia ficar sem fala diante da sua amada, né? A Rosalind, né? Mary, that should you if I were your mistress, or I should think my honesty ranker than my wit. What? Of my wit?
of my suit, not out of her apparel, and yet out of her suit. Am I not your Rosalind? I take some joy to say you are, because I would be talking to her. Well, in her person, I say I will not have you. Then in my own person, ficou aqui fora aqui, I die, né? Cobriu um pouquinho. Mas a gente vai em português e o povo vai entender. Então, vamos lá, né? Então eu vou fazer o Orlando, você faz a Rosalinda, combinado? Tá bom. Quem fica sem fala ante a amada amante? Tu ficarás, se eu for a amada, ou antes minha fraqueza vence meu dom pensante. Eu tô sem óculos, tá? Qual? Achas que não terei repertório? Só terás roupa presa ao suspensório, mas não terás voz no meu parlatório. Não sou tua Rosalinda? Falar que és é uma alegria deslinda, pois conversar com ela mal espero. Bem, em seu nome digo, não te quero. Então, em meu nome, morro, reitero. Então, a ideia é essa, né? Ou seja, fica aquela coisa, né? Como é que ele vai rimar essa fala, né? E aí você percebe que o original é em prosa, mas se eu traduzisse em prosa, ia perder um pouco desse jogo que era uma intenção do Shakespeare. Essa é a minha teoria, né? Que essa era uma intenção de Shakespeare. Né? O que você está falando é que talvez traduzindo para rima a gente consiga aprender mais esse jogo de palavras, porque quando a gente ouve em inglês é muito rápido, né? É tudo rápido. Exato. Né? Então, realmente, talvez a rima, ainda mais para a gente que é uma sociedade que tem muita musicalidade, a gente tem todo um histórico não só musical, mas também dos poetas populares, do cordel, desse tipo de... do repente, né? Do repente. Então, isso pode soar. Eu achei muito legal, porque você mostrou muitos pedaços lá na jornada, Shakespeare, e eu achei que pode funcionar muito bem isso, no palco. Porque a peça... Essa é a ideia, né? Aqui, inclusive, eu fiz uma pesquisa, né? Falando que existem algumas precedentes, né? Por exemplo, existe uma versão do Decamerão, né? Na TV, que é do Jorge Furtado e do Guel Arraes, onde as falas são rimadas, né? Achei muito legal, isso é uma das coisas que me inspirou, na verdade, né? E há teatros de cordel. Hoje em dia há muito teatro hip hop também, então existem isso também, né? Há uma ascensão dessa história do hip hop. Tem até lá nos Estados Unidos o Hamilton, que é uma das coisas que eu coloquei na tese, que assim, uma das coisas que o musical Hamilton, né, que o povo mais adora são as rimas, são a poesia, né? Aquelas rimas inusitadas, aquelas rimas quando você menos espera, no meio, rimas internas, né? Aliterações, né? E teatro de repentes, né? Que às vezes são musicais, mas às vezes também são falados, né? Pegar aqui um pouquinho, voltar um pouquinho um ponto aqui. Então aqui, pegar aqui esse trecho, ó. Uma das grandes, eu queria falar aqui, eu comentei aqui, uma das grandes decisões que eu tomei foi com relação do linguajar, né? Eu queria um relinguajar que fosse intermediário ali, né? Aquela coisa que eles falam entre estrangeirizador e domesticador, ou seja, que ao mesmo tempo tem um respeito, uma evocação de algo antiquado, arcaico, mas também seja fluido, né? Para que as pessoas atualmente consigam entender, tenham algo que seja mais fluido, né, para o público atual, né? Então, eu criei um linguajar que tem algumas palavras antigas, mas tem alguns regionalismos também. Então, eu trouxe alguns regionalismos lusitanos, regionalismos também do Nordeste, né? E uma das grandes decisões que eu tive, desde o começo, quando eu lia Shakespeare, eu ficava meio indignado, porque eu sou de Goiás, né? Que quando tinha a interjeição why, né? As pessoas traduziam para hora, alguma coisa assim, né? Não, why...
Uai é uai. Uai. Ele, assim, semanticamente, ou seja, em termos de significado, é igual e sonoramente, né, não tem dúvida que também é igual. Então, a primeira decisão, não, why vai ser why aqui, né? Então, tem esse trecho aqui, né, que aqui o bobo, né? O bobo. Que ele está conversando lá com o secretário do rei, né? O cortesão lá do rei, que tá falando para ele sobre uma briga que está tendo, uma briga que teve lá, que foram quebradas costelas, né? Então, e aí ele está convidando as moças, né? Que é a Rosalinda e a Célia, para assistir, né? E aí, É o lutador, né? Que o lutador que vai lutar contra o Orlando já tinha quebrado as costelas de algumas pessoas. Isso mesmo. Só falando para o nosso público, o bobo é esse touchstone, né? Que é um. Aliás, o nome é tão é sonoro, né? Em inglês, né? Touchstone, né? Você é sonoro, inclusive eu tomei a decisão que quase todos tomaram, tradutores, que é não traduzir o nome dele, porque a tradução literal é pedra de toque, né? Que existe, né? Uma coisa que existe em português, mas não tem sonoridade de nome próprio, né? Então, alguns traduziram para toque, né? Mas eu acho que foi melhor deixar touchstone mesmo. Touchstone é mais legal, e o bobo, como sempre, fala aquilo que todo mundo quer falar, mas só o bobo pode falar, né? É verdade. Então, aqui, né, ele perguntando para o secretário, but what is the sport, monsieur, that the ladies have lost? Pode ler em português direto, Vladimir, porque o nosso público não vai. Não, o nosso público é mais variado, não é muito de tradutor, né? Eu só queria reforçar que ele fala assim, why this that I speak of, né? Então ele traduz assim, né? Que diversão elas perderam, enfim? Why? Aqui eu vi de mim. Aí o Stone comenta, né? Crescemos na vida e aprendemos dela. Eu não sabia que quebrar costelas era uma diversão para as donzelas. Aí a Célia, né, do lado, fala assim, nem eu sabia, juro, sobre vela. Então aqui é interessante que eu consegui fazer uma rima com 4 rimas, né, para ela, né? E usando, por exemplo, a Célia fala I promise thee, ou seja, eu prometo para você, eu juro para você que eu não sabia isso, né? E eu consegui colocar juro sobre vela para rimar com as costelas e com as donzelas, né? Não, ficou muito legal, Vladimir, ficou muito legal, ficou muito jovial, ficou muito fluido, né? Espirituoso, né? E essa é a ideia, né? Você percebe que tem um toque aqui arcaico, mas ele tem fluidez, né? Tem algo que desperta a curiosidade, né? Então essa foi a ideia. Ele fica no palco, é isso que eu quero dizer. A sua tradução, ela funciona cenicamente, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Aqui, não, acho que esse aqui eu vou pular um pouquinho. Essa, se der tempo, eu vou voltar mais, porque tem muito. Tem muita coisa. Eu acho que a ideia é vocês ficarem com vontade de conhecer essa tradução dele, que é muito legal. E ele tem aqui uma introdução, ele explica de maneira muito tranquila. Gente, o texto é para qualquer pessoa que goste de Shakespeare ou que queira gostar de Shakespeare, né, Vladimir? Não é uma coisa complicada. Então vale muito a pena, porque a gente tem muita gente aqui que não é estudioso de Shakespeare, mas que gosta muito, né? E que gosta de aprender. Diga. Então, aqui é um exemplo de como que eu fiz essa tradução, tá? Então, qual que foi o meu dia a dia, né? Então, basicamente, eu pegava 4 versos do original, né? E quando não tinha verso, quando era parte em prosa, eu pegava um trecho que mais ou menos daria 4 versos, né? Os originais geralmente já são montados assim em espécies de versos, assim, então facilitava um pouco para eu tomar essas decisões, mas às vezes eu mudava um pouco isso, né? E aí o que eu fazia? Eu fazia uma tradução literal primeiro, uma tradução que é basicamente sem métrica e sem rima, né? Mas ao mesmo tempo eu já ia tentando buscar alguma rima assim, na hora que estava fazendo, né? E aí depois que eu fazia isso, eu pegava o verso, o primeiro verso e o terceiro verso, e ficava tentando rimar.
Então, essa era a ideia. Eu falava, peraí, eu preciso pegar alguma coisa aqui que rima. Então, primeiro eu escolhi alguma palavra do primeiro verso, sei lá, que é grieves me. Então, eu peguei amargura. Uma decisão que eu tomei é tentar usar o mínimo de rimas fáceis, que é, por exemplo, ar, né, do infinitivo, ou do particípio, né, ado, ido, assim, né? E usar e procurar umas rimas um pouco mais difíceis, né, para ficar mais interessante, até para dar um efeito mais cômico, né? Nessa tese que eu estou lendo sobre a rima de Shakespeare, ela fala isso, que um dos efeitos cômicos é justamente juntar duas palavras que não tem nada a ver, mas que elas façam rimar. Isso dá um efeito cômico, um efeito, né, na plateia. Então, aqui, por exemplo, eu peguei a grieves me, então isso é a amargura. Aí, sei lá, procurei rimas que tivessem com amargura, né? E aí tinha lá a figura, a figurar, né? Do verbo afigurar. Acho que eu posso colocar isso, dá para, porque fala assim que eu preciso de um remédio. Então, se afigura um remédio. Então, eu já fui, né? E aí aqui em mim, aí ele fala de mutiny, né? Begins to mutiny. Então, eu quis rimar motim. Essa, na verdade, foi uma das coisas que eu me rendi um pouco. Depois que eu terminei, eu percebi que eu fiz muita rima com né? Porque eram rimas realmente salvadoras. Quando você não tinha nada o que fazer para rimar, você colocava ali um enfim, colocava um sim, colocava um mim, né? E rimava. Então, realmente, depois eu percebi que eu fiz muito isso, fiz demais, mas eu não corrigi também, porque eu acho que faz parte também, né? No final foram 2.780 versos, né? Então você imagina que não dava para manter assim, algo sofisticado em todos os versos, né? E aí eu colocava... Mas esses versos também, assim, por exemplo, né? Como você escreveu aqui, né? É essa, caro Adam, minha amargura, e no espírito de meu pai, aqui em mim, contra essa má sugestão se afigura um remédio ainda incerto, um motim, só não sei como assim. Isso, né? Então, aqui tem um verso em hexassílabo para né, fechar a fala. Então, eu fiz aqui uma rima cruzada, né? A, B, A, B. Aí, como ainda não tinha, precisava de mais uma informação, né? Que ele fala assim, I know no wise remedy, né? Quer dizer, eu não sabia como fazer. Aí eu coloquei uma rima para arrematar, uma rima em um hexassílabo, né? E aqui depois tem duas falas, né? Uma do Adam falando que o irmão dele apareceu lá, e aí o Orlando falando assim, chega de lado e vê como ele me dá uma chacoalhada, né? E aí eu acabei que eu também fiz 3 rimas, aí em vez de fazer rimas cruzadas, eu fiz rimas iguais aqui. Então, aproxima-se o meu amo, irmão vosso, fica de lado, Adam, escuta o acosso, a insultar-me até o osso. Aqui também eu tomei a liberdade de fazer aquelas rimas de vogal aberta com vogal fechada, né? Eu defendo tudo isso na introdução, né? Que Manuel Bandeira falava que é permitido fazer isso, então se o Manuel Bandeira falou, quem sou eu para ir contra o Manuel Bandeira, né? Não, eu acho que tudo é válido, entende? São caminhos aí. Quem quer uma coisa muito mais assim pura, então vai numa outra linha. Eu acho que você está num caminho muito interessante, assim, de jogo cênico, né? Porque aí você consegue compor os personagens de uma maneira legal. Aqui uma coisa interessante que eu fiz aqui é criar uma metáfora para introduzir a rima. Porque muitas vezes, quando você precisa rimar, você acaba colocando elementos que não tem no original, né? Então, eu procurava que esses elementos, pelo menos, fossem, sei lá, algo, uma metáfora ou algo que tivesse a ver. Então, aqui, por exemplo, ele não fala que vai chacoalhar até o osso, né? Mas é uma expressão que existe, é insultar-me até o osso, né? E aí, que eu coloquei para rimar, né? Mas ela ficou adequada aqui, ela não tem nenhuma informação além do que tinha antes, né? Então, essas coisas eu consegui usar várias vezes, né? Aqui existe uma outra
uma palavra bonita, né, de figura de linguagem que chama antílabe, né? O que vem a ser antílabe? É assim, né? O Shakespeare faz isso várias vezes, né? É um verso que começa numa fala e termina na outra. Então, na verdade, aqui não é um verso e aqui tem outro verso. Aqui vamos prima, né? É o início do verso e o verso termina no sim, belo lorde até, né? Então ela fala assim, a Rosalinda fala assim, ela oferece a corrente, né? Fala assim, de alguém sem sorte, mas uso com fé, dar-te-ia mais, mas nada tem ao pé. Vamos prima, e a Célia, sim, belo lorde até, né? E aí, e aí a gente é uma rima, é um verso que começa numa fala e termina na outra. Então isso na minha pesquisa, demorei a descobrir como que era o nome disso dentro daqueles conceitos de figura de linguagem, mas se chama antílabe, né? Então, é uma palavra nova que a gente aprende, né? E só um comentário. E a Célia é uma personagem também muito legal, né? A Rosalinda e a Célia são duas personagens interessantíssimas. As mulheres são sempre muito legais nessas comédias de Shakespeare. Sim, inclusive elas são assim apaixonadas uma pela outra, né? E gerou alguns comentários assim, né? Que poderia ter rolar alguma coisa entre elas, né? Mas eu não existem pessoas defendendo isso arduamente, mas também existem pessoas que falam assim, não tem nada a ver e tal, são só primas que se amam como primas mesmo, né? Tem também uma coisa, né, Vladimira? Na linguagem desses textos é muito mais direto, entende? Você tem uma relação fraterna com alguém, você já diz, eu te amo, entende? Eu tenho amor por você, porque existe, sim, claro, existe amor nas amizades e tal. Então, quer dizer, é diferente da nossa sociedade, que é muito moderna para muita coisa, mas nos relacionamentos é absolutamente travada, né? A gente tem uma sociedade mais presa. Mas também são escolhas, né? A pessoa pode escolher isso aí. Mas aí os casamentos finais ficariam estranhos, né? Mas aí é exatamente o que você falou da Célia e da Rosalinda, né? É que no final das contas, a relação entre as duas é a relação mais, digamos assim, lírica, né? Mais amorosa que tem na peça, porque a Rosalinda com Orlando é uma coisa muito mais assim espirituosa do que romântica, né? Então eu trouxe aqui, inclusive, um trecho que é a Célia falando para a Rosalinda, que é o seguinte, a Rosalinda é expulsa pelo tio, que é o pai da Célia, né? E aí a Rosalinda diz, não, eu vou embora sozinha, porque você não foi banida, eu fui banida, né? Aí ela fala assim, como assim não fui banida? Eu fui banida junto com você, porque eu estou unida a você em todo o tempo, né? Então essa fala é uma fala tão bonita, e eu procurei trazer um pouco dessa expressividade lírica, né? Para as rimas, né? Que não havia, e eu procurei trazer aqui. Então, por exemplo, ela fala assim, ó, você não foi banida. Essa ela responde assim, não, Rosalinda, esqueces que o amor legou que eu e tu somos uma inteira? Vamos desirmanar, menina flor? Não, não, que meu pai procure outra herdeira. Decidamos, pois, como fugiremos, aonde ir, o que carregar conosco. Não queiras levar sua sina ao extremo, partindo sem mim a um destino fosco. Pelo céu anêmico por nossa dor, podes falar, vou contigo aonde for. Então, essa aqui eu trago um pouco disso que você falou, né? Como ele expressa realmente o amor, né? Expressa realmente aquela coisa mais lírica. Quando ele quer expressar, a coisa aparece, né? Exatamente. E faz a gente repensar, né, a nossa própria visão sobre as relações fraternas, né? O quanto a gente está num mundo mais superficial, né, Vladimir? Estamos... Então, é muito legal ver um texto como esse, né? E elas são amigas mesmo, e uma vai junto com a outra, né? Elas são primas, e como você falou, o pai da Célia é o duque que usurpou o trono do pai da Rosalinda, né? Exato, exato. Mas a Rosalinda é criada por ele, porque elas se gostam muito, então eles não
ele permite que elas não fiquem separadas, né? Que elas ficam juntas, são criadas juntas. Muito e aqui bom. É interessante, é uma das rimas que apareceu assim, meio caída do céu, né? Porque aqui fala assim, ó, that thou and I am one, né? Ou seja, você e eu somos uma, né? E depois ela fala assim, let my father seek another heir, ou seja, que meu pai procure outra herdeira. Daí, quando você for procurar a palavra herdeira, as rimas para herdeira, tinha inteira. E é justamente o que ele fala lá, somos uma, somos única, né? E aí a rima caiu do céu. Poxa, aqui ficou fácil, logo que eu e tu somos uma inteira. Não que meu pai procure outra herdeira. E antes disso, eu coloquei amor com menina flor, porque aqui ela fala assim, shall we part, sweet girl, né? Deveremos nos separar, doce garoto, doce menina, doce garota, menina, alguma coisa assim, né? E aí eu coloquei, né, o amor, não tem jeito, essa rima, que é uma rima fácil, mas eu tive que colocar porque é uma rima lírica clássica, né? Mas coloquei essa palavra desirmanar, que eu achei interessante, que você acabe aqui, né? Uma coisa, vamos nos separar, vamos desirmanar, menina flor. Então, para dar esse toque mais lírico na frase. Muito legal. Eu achei muito, muito legal essas escolhas que você teve, né? Que você fez. E que mais que você quer falar? Só para a gente dar uma eu queria falar um pouco dos trocadilhos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, aqui. E a sua apresentação também ela é bem bonita, né? Visualmente ela é bem legal aqui. Tá bonita com a tela aqui do Revelando. Tomara que dê para ver, né? Tá dando, já estou testando aqui no celular, eu estou visualizando aqui. Ó, existe uma coisa que é interessante, que são as expressões, as falas, na verdade, que só fazem sentido naquela época, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande de Shakespeare. Existe uma fala aqui da Rosalinda, que é uma fala curta, onde tem 3 coisas completamente desconhecidas para quem ouve hoje em dia, né? Então, a primeira coisa, ela fala assim, foram 7 de 9 dias de conjecturas, né? Wonder, né? 7 of 9 days of wonder, antes de você aparecer, né? O que é isso, né? O que é isso, né? Depois ela fala assim, aqui ela está falando assim, né? Qual é o contexto dessa fala? A Rosalinda, ela descobre na floresta os poemas que o Orlando fez para ela e afixava nas árvores, ou entalhava, né, nas árvores, e ela fica... E a Célia, que já tinha visto o Orlando, né, ficava brincando com ela. Você não ficou curiosa para saber quem fez essas poesias para você, né, Rosalinda? Aí ela falou assim, sim, se é curiosidade... Aí ela fala assim, já tem 7 dias dos 9 dias de conjectura que eu tô curiosa, né? Veja aqui na palmeira, né? Eu nunca fui tão rimada. Be-rhymed é algo que significa celebrada, né? Celebrada em rima, né? Be-rhymed desde os tempos de Pitágoras, que eu era um rato irlandês e eu mal me lembro. Que diabo é isso, né? Então, assim, quando eu fiz essa tradução, eu tive que usar uma edição anotada do As You Like It, né? Uma super edição anotada, da Folger Library, onde eles davam o contexto dessas coisas para saber do que está falando aqui, né? Então, aqui, para você saber o contexto, por exemplo, aos 7 of 9 days out of wonder, o que é isso? Era um provérbio da época que falava que a curiosidade, né, tem 9 dias. A curiosidade dura 9 dias, né? Não sei bem qual é a origem disso, mas aí o que eu fiz? Eu acabei estendendo um pouco essa fala para explicar as coisas. Então, a primeira é essa. Se a curiosidade tem 9 dias, haja 7 que eu me pergunto, prima. Então, aqui eu menciono literalmente qual que é o provérbio, né? Se a curiosidade tem 9 dias, haja 7 que eu me pergunto. Depois tem aqui falando que eu nunca fui tão celebrado em rima desde os tempos de Pitágoras.
o que é isso? O que Pitágoras tem a ver procurando? Será que é o teorema de Pitágoras? Não, é que o Pitágoras ele era famoso na época por ter feito, teria feito conceitos de transmigração das almas, ou seja, de reencarnação, né? Então, muitas vezes, quando falava de vidas passadas, assim, eles citavam Pitágoras. Depois eu descobri que tem outras peças do Shakespeare que mencionam isso também, né? Então, como aquela coisa da metade, será? Que nós éramos metades e aí fomos separados, e aí... Não sei se é essa. Não lembro agora. E aí, sei, mas é isso. Né? Vai atrás da sua metade. Mas eu sei que Pitágoras tratou disso de alguma maneira, ou existia essa fama que Pitágoras falou disso, né, de transmigração das almas. Então, eu não quis explicar tudo isso, mas eu falei assim, desde vidas passadas pitagóricas, que embora eu não explique isso, pelo menos deixa claro do que eu estou falando. E aí, o que é essa? Qual foi a vida passada dela? Era um dos ratos da Irlanda, que eu mal posso lembrar. Que diabo é isso, ratos da Irlanda? Aí eu fui pesquisar, não só nessa edição anotada, mas também tive que pesquisar em outras fontes de que se tratava. Era que existia uma lenda de uns ratos da Irlanda, onde eles faziam magia negra, magia macabra, né, que falam hoje, né? Magia macabra através de rimas, para matar esses ratos, né? Porque os ratos eram uma peste, assim. É meio parecido com o flautista de Hamelin, né? Que ele usava as flautas para atrair os ratos, e na Irlanda eles usavam rimas, né? Usavam palavras de magia macabra lá, rimadas, para matar esses ratos, né? Então, era um folclore, uma coisa do folclore irlandês, né? Então, como é que eu traduzi isso? Eu falei assim, desde quando, vidas passadas pitagóricas, quando era um dos tais ratos da Irlanda, aos quais lançavam, diz fala folclórica, rimas vis. Mas minha memória desanda, porque ela fala assim, eu não consigo lembrar quando era esse rato, né? E aí ela fala, mas minha memória desanda, né? Então, olha, assim, quem estiver nos assistindo, coloca aí nos comentários sobre as almas, as vidas passadas pitagóricas, para a gente relembrar se a gente está falando, se eu estou falando a coisa certa aqui. Né, Vladimir? Então, alguém já falou aqui que essa história das metades é de Platão, né? Não é de Pitágoras. É Platão, eu mudei o filósofo. Tá certo. Mas a história é essa, né? Então, o trabalho de tradução não é só você colocar aqui, além de eu ter que fazer as rimas, né? Ainda tinha que fazer todas essas pesquisas, né? Exatamente. Pessoal, daqui a pouco eu dou uma olhada aqui nos comentários, porque como eu estou aqui com a tela cheia, eu não consigo ler os comentários. Eu estou olhando aqui um pouquinho pelo celular. Vai lá, Vladimir. Bom, aqui eu quis destacar uma fala do Bobo, né? Porque as falas do Bobo eram super difíceis de traduzir. Por quê? Era o que você falou, muito duplo sentido, né? Muita ironia, né? Então, no original, ele deixava as falas do Bobo em prosa. E a ideia era usar essa prosa como um diferencial, porque aí o Bobo ficava mais natural, mais falava o que realmente interessava, né? Então, ele tem esse padrão. Em grande parte das obras, quando o Bobo fala, ele fala em prosa, né? E como eu fiz ela em rima, como é que eu fiz para diferenciar a fala do Bobo? Usando algumas coisas mais inusitadas, umas rimas mais inusitadas, um palavreado mais inusitado para dar essa intenção, né? Então, aqui, eu vou ler um trecho aqui que eu uso alguma dessas ideias, né? Então, ele fala assim, aí a ideia é que o Bobo está com a Rosalinda e a Célia, eles veem um camponês apaixonado, né? Aí a Rosalinda fala assim, eu me vi nesse camponês agora, né? Porque ela também está apaixonada, né? E aí o Todstone já zoa de cara, né? Falou assim, eu também vi. Quando caí de amores, quebrei em uma pedra a minha espada e fiz desejo, como eram os flores, de ter a Jane sorriso em noitada. Beijava eu seu bastão de bater roupa e as tetas que haviam sido ordenhadas pelas bonitas mãos da tal cachopa, bonitas, todavia, bem rachadas. Cortejei uma vagem em seu nome, de onde então retirei 2 ervilhas.
e após suplicando que a lady tome, e use-as por minha causa, ofereci-lhas. A nós amantes dão-se esquisitices, mas tudo em natureza é mortal, disse. Então, no amor, também são as tolices. Então, aqui tem várias coisas, né? Uma coisa interessante aqui é essa palavra butler, que na versão anotada ela fala assim que é uma palavra que não existe em nenhum outro texto de Shakespeare e não existe na língua inglesa. Então, assim, existia uma... Nem os especialistas sabiam do que se tratava. E acabou que a versão mais aceita é que, na verdade, ele quis dizer batlet, que significa um bastão que eles usam para bater roupa quando está para lavar roupa, né? Um bastão que eles usavam para bater a roupa quando vai lavar ela, né? Então, uma palavrinha dessa eu tive que quase usar um verso inteiro, né? Já eu o bastão de bater roupa, não tinha como falar diferente, né? E aí eu usei algumas táticas para deixar essa fala do Bobo mais curiosa, mais inusitada, né? Então, por exemplo, ela fala assim, her pretty chopped hands had milk, né? Quer dizer, as suas bonitas e rachadas mãos que ordenharam, né, as tetas das vacas, né? E aí eu traduzi algo um pouquinho mais prolongado, né? E as tetas que haviam sido ordenhadas pelas bonitas mãos da tal cachopa, bonitas todavia bem rachadas. Porque para dar ênfase nesse contraste entre a bonita mão e a rachada, né? Então, eu mudava um pouquinho para dar esse efeito que eu acaba perdendo quando eu não fiz em prosa, né? Entendeu? E as rimas, e aí cachopa vem daquela história que eu falei de criar um linguajar meio usando regionalismo, né? Com um regionalismo lusitano, né? E as rimas ervilhas com oferecilhas, né? E aí tem as rimas infames também, né? Aquelas rimas assim que fala assim, não, pelo amor de Deus, né? Você não fez essa rima, né? Que eu usava nas rimas do Bobo também, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei assim, ó, ele faz um juramento, né, pela honra, né? Aí eu falei assim, quem te ensinou a Célia, né? Quem te ensinou a rimar por sua honra, pela honra, né? Aí ele fala assim, um cavaleiro que jurou por sua honra que o crepe estava bom e ruim e mostarda. Agora devo rir o crepe bom? Horrendo! E o condimento que deu ar da graça, a fiança de meu próprio punho, que estava delicioso. Ainda assim, não incorreu em falso testemunho o cavaleiro que jurou para mim. Então, aqui, qual foi a rima infame, né? Honra com bom ha! Né? A ideia é justamente passar um pouco do touchstone, né? Passar um pouco dessa ideia de você usar umas rimas mais inusitadas, né? Para passar essa ideia para reforçar, né? Como é diferenciada a fala dele, né? E aqui uma outra fala dele, que é onde ele está com uma camponesa uma pastora de bodes, né? De cabras. E ele fala assim, I am here with thee and thy goats, as the most capricious poet Rosnes Ovid was among the Goths, né? Então aqui ele faz um trocadilho, né? Que eu estou aqui com as suas cabras, que é goats, né? Como o poeta Ovídio, né? Estava entre os godos, né? Que o poeta Ovídio, o poeta romano, ele foi preso, né? Também tive que pesquisar isso, logicamente que eu não sabia isso, né? Mas ele esteve preso uma época entre os godos, né? Aí gente, como é que eu vou fazer esse trocadilho rimar cabra com godos, né? Como ele fez goats com goths, né? Aí eu tive que dar uma forçadinha, né? Eu coloquei assim, estou contigo com cabra com bode cá, como o vídeo esteve entre a gente gótica. Então aqui eu fiz a rima do bode cá com gótica. Mas fica engraçado, fica muito divertido. Exato. Né? Como é o Bobo falando, eu me permiti fazendo um pouco dessas rimas infames. Claro. Não, e a gente não pode esquecer que Shakespeare fazia para o palco e tinham várias ações nas comédias já preparadas, números, vamos dizer assim, né? Então, número de cachorro, número de não sei o que lá, piada, quer dizer, tinham já coisas
piadas também que se trabalhava, né, essa ideia da comicidade, né? E eu lembrei de uma peça que é muito engraçada, uma peça. Ela não ela chama A Arca Arrombada, é uma brincadeira, é uma peça. Foi um diretor de teatro que escreveu, e ela trabalha com as máscaras da comédia dell'arte, né, da Idade Média. E aí a peça é toda rimada, mas ela é repleta de rimas infames. Então, ela tem assim, por exemplo, eu lembro de uma, ela fala assim: "Oh, minha alcachofra, não sofra". Então, assim, é engraçadíssimo, é uma rima infame, mas fica muito legal. Inusitado, né? Nunca Inusitado. poderia pensar que alcachofra e sofra estaria na mesma, estariam Exatamente. combinadas, né, no mesmo verso. É o pai falando para a filha que ela era uma alcachofra. "Oh, minha alcachofra, não sofra". Essa é a ideia que eu procurei trazer um pouco nessas falas do Bobo, né? Trazer essas rimas infames também, né? E aí tem também os versos rimados na peça, né? Ou seja, geralmente são as poesias, né? Então, a poesia aqui do Orlando, por exemplo, é uma das poesias que ele afixa, né? Na árvore, né? Então, aqui eu coloquei: meu verso, ciente de minha estima, afixa-te e vós, da noite rainha, vigiai da pálida esfera acima, o nome que reina a vida minha. Ó, Rosalinda, árvores são cadernos, nos troncos imprimo o meu pensamento. Cada um na floresta verá eternos, em todo canto em versos teus talentos. Vai, Orlando, em cada tronco cinzela, a bela, a casta, a indescritível ela. Então, aqui tem várias coisas para se comentar, né? Primeiro, assim, né? A árvores é sempre a palavra muito ingrata, porque em inglês é só trees e a gente tem que usar árvores, né? E aí, como eu falo assim, meus livros, mas livros não tem boa rima, eu mudei para cadernos e aí consegui rimar depois com eternos, né? Uma coisa que é interessante, que todas as traduções, eles colocaram isso que está mencionado aqui, que é a rainha da noite, que é a lua, né? Está se mencionando a lua, ela é tricoroada. Aí assim, mas por que tricoroada, né? Aí eu fui, na edição anotada, ele fala que é porque a lua, ela na verdade tem 3 deusas da lua, né? Que é a Diana, Proserpina e tem mais uma que eu esqueci qual é. Então, por isso que ela é tricoroada, a lua, entendeu? Porque elas são 3 rainhas da noite, digamos assim, né? E aí, realmente, eu tentei, mas não consegui colocar isso no verso, então foi algo que eu tive que retirar. Então, isso é uma coisa que eu tive que fazer às vezes. É impossível você fazer uma tradução rimada sem retirar alguma coisa. Mas deixei lá da Noite Rainha, que eu acho que já dá para saber, né? Ainda mais falando da pálida esfera acima, está se referindo à lua, né? E uma coisa bem interessante é outra rima caída do céu aqui, né? Porque eu queria manter esse ela, né? The fair, the chaste, the unexpressive she, que é um ela substantivado, digamos assim, né? E eu queria deixar isso, né? Algumas traduções mudaram isso, mas eu quis deixar. A bela, inclusive, esse unexpressive, que hoje significa inexpressiva, naquela época significa que é impossível de expressar, ou seja, indescritível, entendeu? Então, quando eu vi unexpressive, eu falei assim, nossa, tá chamando a mulher de inexpressiva, né? Então, faz um negócio, declaração de amor, depois dá uma zoada dessa, né? Acaba na última palavra. Não, era um elogio, tá? Era indescritível ela. E aí eu fui ver quais rimas para ela e tinha lá cinzela. Cinzela é justamente um dos significados de carve, né? Que é gravar, né? Cinzelar, né? Aí pronto, a rima caiu do céu novamente. Vai, Orlando, em cada tronco cinzela, a bela casta indescritível ela. E essa foi a ideia. Tá sem voz, tá sem voz. Vladimir, a gente vai ter que ir para a nossa finalização aqui. Sim, Daqui a pouco eu dou aula. Sim, cheguei aqui no final também. Olha que legal, Shakespeare bonitinho, gente. Olha ele aqui com boquinha e caveirinha.
Aqui esse trecho final aqui é justamente a conclusão que eu coloco na introdução e também no TCC da Anchieta, né? Que é falando que cada tradução é uma conversa entre outras traduções, né? Cada um vai colaborando com alguma coisa nova, né? E aí eu espero que a minha também tenha alguma colaboração nessa animada conversação entre as traduções, os projetos, né? Mesmo que seja menor, mais amador, mas eu acho que eu tenho ali a minha parcela, né, de contribuição. E aí fala um pouco sobre o Harold Bloom, que ele fala da importância de Shakespeare, e há essa ideia que quanto mais traduções você tiver, mais você vai trazendo para novos públicos o Shakespeare. Acho que isso é importante, porque o Shakespeare traz essa noção do que é humano, que é algo que a gente tem perdido nos últimos anos, infelizmente. Então, essa foi como eu arrematei minha introdução e estou arrematando aqui também a apresentação para você. Maravilha, gente, maravilha. Olha, foi excelente. Vou tirar aqui a apresentação. Muito bem. Olha, acho que o pessoal deve ter gostado bastante aqui. E eu sugiro a todos vocês, depois eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês comprarem essa tradução que tá super acessível, né, Vladimir? Tá super acessível. Tá. Por onde tá? Está na Amazon, né? É uma autopublicação lá da KDP Amazon, né? Por enquanto está importado, mas eu sugiro que vocês entrem em contato comigo, porque eu tenho aqui um estoque e eu mando para vocês a um preço bem mais barato e, se quiserem, tiverem interesse também, faço meu assinaturazinha, né? Vamos colocar, como é que eles entram em contato com você? Pelo Instagram, Pode ser pelo Instagram, né? Que é o @Vlad Batista, vou colocar. Coloca aqui, peraí, eu vou colocar aqui também para a gente anotar e mostrar para o pessoal. Peraí, @Vlad Batista. Isso. Ó, vamos ver aqui para vocês. Não, é Vlad. É Vlad com I. Oi, peraí, que eu vou pegar o certo. Peraí. Opa! Botei Sabadão com Shakespeare, que é outra coisa. Peraí, que eu vou corrigir, Vladimir. Peraí. Para corrigir, a gente tem que tirar. Vlad com I, né? Vlad Batista. Vlad, porque eu tô. Sim, eu esqueci meu óculos em algum lugar da casa e entrei na live. Aí, é isso aí. Esse é o meu perfil no Instagram. Entre em contato comigo lá que eu mando para vocês. Eu tenho um estoque aqui. E tem na Amazon também. É só procurar por Vladimir Batista, ou Como Gostais, ou como As You Like It, que você vai achar. Maravilha! E eu espero que você possa colocar isso no palco, né? Que seria um sonho. teatro possa fazer, porque eu acho que ela vai funcionar. A minha desconfiança é que ela vai funcionar muito bem. Tomara. Muito bom. Vladimir, muito obrigada pela sua participação. Queria agradecer você, agradecer todo o pessoal aí da Jornada Shakespeare também, que me apoiou bastante. O pessoal da Anchieta, estou vendo que tem um pessoal aqui da Anchieta também que entrou. Foi um prazer fazer esse curso de letras lá e fazer enveredar por esse caminho da tradução literária, é algo que realmente fazer. E eu convido as pessoas a cursarem lá também, aqui na Anchieta, em Jundiaí, que é um curso que a gente precisa manter vivo. Letras precisa manter vivo. Exatamente. Olha que o Vinícius falou lá atrás. Uai é uai, uai. O Shakespeare já sabia disso. Já sabia, exatamente. Muito bom, pessoal. Então, muito obrigada. Lembrem de se inscrever aqui, porque mais da metade das pessoas que assistem às nossas lives não são inscritos. Então, se inscrevam no canal, coloquem um like, compartilhem, porque hoje foi uma live muito gostosa. E quando você puder, volte, Vladimir, quando quiser trazer mais. Vai ser um prazer. Mais assuntos, tá bom? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Nos vemos semana que vem. Vamos falar sobre as megeras
de Shakespeare. Aguardem. Não, não vou perder. Muito bom. Tchau, tchau.